Então, nós vamos dar continuidade a falar sobre a Revolução Russa. E hoje nós vamos falar, de modo particular, sobre a Revolução de 1917, na qual foi que ocasionou praticamente toda a mudança, principalmente no âmbito político daquele país. Então, pega seu caderno, pega seu livro didático e vamos dar início aí a mais uma videoaula da semana. Tudo bem? Então, vamos lá. Bem, nós vamos ter aí no ano de 1917 dois movimentos, digamos, revoluções. Mas somente uma vai ser considerada revoluções por alguns historiadores. Nós vamos ter em fevereiro a Revolução Burguesa, da qual foi destituído aí Nicolau II, como nós podemos observar. E nós vamos ter a Revolução Socialista também, que já é uma oposição ao governo desses que tomaram o poder a partir da Revolução Burguesa. Mas, no entanto, se nós formos levar em consideração também de data, nós estamos aí um tanto quanto errados, né? Mas isso só por causa do calendário, uma vez que o calendário russo utiliza-se o calendário juliano, e nós ocidentais aqui utilizamos o calendário gregoriano, como está aqui do lado. A Rússia utilizava o calendário juliano, formulado em 46 a.C., quando Júlio César estava no poder do Império Romano. O calendário gregoriano foi estabelecido pelo Papa Gregório XIII em 1582, mas a Rússia, que professava o cristianismo ortodoxo, não acatou este tipo de calendário. Então, até aquele momento, em 1917, a Rússia ainda tem um calendário juliano diferente de outros países aí. Pois bem, não acatou por essa razão. Então, não havia uma defasagem de dias entre os dias dos calendários, o que chamamos de revoluções de fevereiro e de outubro, no caso, esses dois aqui, fevereiro e outubro. Nós vamos ter, na verdade, aí março e novembro, de acordo com o calendário gregoriano. Em 1918, o governo revolucionário adotou o calendário gregoriano, ou seja, a partir pós-revolução vai ser adotado o calendário gregoriano também na Rússia, deixando aí o calendário juliano para trás, na qual eles utilizavam até aquele determinado momento, correto? Mas isso é título de informações somente, né? Para dizer que o calendário juliano, a revolução que era em fevereiro, vai ser em março. E a revolução que era para ser em outubro vai ser em novembro. Né? Calendários diferentes. Vamos dar continuidade. Em fevereiro de 1917, o partido dos chamados mencheviques tomou o poder do czar Nicolau II na Rússia. Chegava aí praticamente o fim do absolutismo monárquico que reinava um bom tempo no passado na Rússia. A partir do século XIX, então, a Rússia passou por uma rápida modernização. Houve a abolição da chamada servidão camponesa. Entretanto, essa situação social e também econômica dos operários, dos camponeses, não melhorou e o poder absolutista, praticamente exercido ainda por Nicolau, fazendo aqui um pano de fundo, ao contrário, determinava à sociedade o pagamento de altas taxas de impostos. Para o quê? Para a manutenção de uma nobreza totalmente falida. Então, com a chegada dos mencheviques ao poder, com a destituição do czar Nicolau II, a Rússia parece respirar novos ares, ou seja, surge uma nova esperança. Ou era para ser mudanças acontecerem, mas não é isso que vem à tona acontecer. Eles vão fundar ali a República Democrática Burguesa, ou seja, os mencheviques são, na maioria, burgueses, ou seja, o povo ainda vai ficar à mercê de opressores, de certas condutas que estão no poder,
que ao invés de servir o povo, irão servir ao seu bel prazer, aumentar seu quantitativo de capital, e vai ficar sob o comando do príncipe Lavov, que é esse líder burguês que está aqui, e também de Kerensky, né? O líder também burguês Kerensky. Nós temos aí o príncipe Lavov e vamos ter aí o líder burguês Kerensky comandando essa primeira etapa, digamos assim, de uma revolução feita naquele momento na Rússia. No entanto, essas mudanças que ocorreram, elas não foram suficientes para ocasionar ou mudar completamente a instabilidade política que estava acontecendo dentro do território russo. Um exemplo é a manutenção de quê? A manutenção da Rússia na Primeira Guerra. Algo que não é bem aceito pela população russa. Por quê? O povo não tem comida suficiente, o povo está sem trabalho, ou seja, passando totalmente por um caos. Enquanto o governo está gastando o que não tem na guerra. Então vai totalmente ao contrário daquilo que foi pregado no início dessa revolução. Ou seja, os mencheviques no poder praticamente não muda quase nada essa estrutura. Correto? Então vamos aí dar prosseguimento, vamos continuar a falar. Com a manutenção da Rússia na Primeira Guerra, ou seja, o governo menchevique ascende ao poder, parece que iria ocorrer certas mudanças, mas, no entanto, não foi isso que aconteceu. Principalmente porque a Rússia ainda continua na Primeira Guerra, gastando praticamente as últimas migalhas de seu povo. E o povo aí começa a se articular, começa ali a ver que não tem outra saída senão fazer outra revolução. Porque parece que aqueles que chegaram através da ajuda desse povo não está tendo efeito esperado por eles. Então, eles vão começar a articular-se. Nós temos aí praticamente o caos já praticamente instalado na Rússia. Sem comida, sem trabalho, pessoas passando fome. Então, os camponeses, eles vão começar a ocupar as terras dos grandes proprietários. Ou seja, dizer, essa terra agora é minha. E vamos ver quem vai ganhar nessa guerra, né? Quem vai ganhar nessa medição de força que vai ocorrer. Então, o governo vai estabelecer o quê? Racionamento de alimentos. Ele vai começar a estrangular o povo. Vai começar a pisar em cima do povo. Por quê? Vai começar a racionar o alimento. Você tem que comer por dia 250 gramas. E qual o suficiente que um ser humano tem que comer por dia? Mas na Rússia, nesse momento, você tem que comer 250 gramas de alimento. Bem, se eu tenho uma família extensa, isso não é o suficiente para alimentar todos aqueles que estão ao meu redor. Certamente, alguém ficará com fome nessa história. Alguém levará a pior nesse jogo. E quem leva o pior nesse jogo sempre é o povo. Principalmente as camadas menos abastadas da sociedade. Aqueles que estão à margem de um governo que pregou algo no começo, mas agora faz algo muito parecido o que Nicolau fazia com o seu povo. Vamos ter também fábricas que vão parar devido aos vários protestos e também greves na qual os próprios operários vão fazer contra a maneira que estão sendo tratados no trabalho, com salários muito baixos, com as condições precárias. Então não há mais o que se fazer. É pegar a mão de todo mundo e ir para a rua protestar. É fazer greve. Mas com a fábrica parada também você não produz. Você também não ganha o salário. Mas não há outra alternativa nesse momento, outra saída
para aquele povo que está outra vez sendo oprimido por um governo que só pensa em ter lucro, que só pensa em enriquecer cada vez mais. Então, este é o panorama da Rússia no bojo da Revolução de 1917. Os burgueses tomaram o poder com a ajuda do povo, mas este que esperava algo, este que estava aqui embaixo, ou seja, o povo, este não ganha nada. Correto? Então vamos aí dar continuidade. É nesse momento então que vai surgir um outro personagem que já veio lá atrás, que é Lenin, que é esse rapaz aqui que aparece na imagem. Esse cidadão ele vai lançar Teses de Abril, ou seja, um tratado aí de como deveria ser feito a transição desse governo que está ali, ou seja, do governo menchevique para os bolcheviques, para se chegar a um governo socialista, baseando-se muito nos escritos de Karl Marx lá atrás. Pois bem, nesse lançamento das Teses de Abril, ele tem um grande dilema, né? Tem um grande dilema que Lenin vai praticamente propagar por toda a Rússia, que é o paz, pão e terra. Ou seja, é preciso a Rússia deixar a guerra. É preciso pão para aquele que tem fome. E é preciso terra para garantir esse pão de cada dia. Então, esse é o lema de Lenin. Pão, paz e terra. Ou paz, pão e terra. Ele vai pregar a necessidade da Rússia deixar a Grande Guerra, vai defender, saciar a fome da população e também uma reforma agrária, onde aquele que tem mais também precisa pagar por aquele que ele tem e repartir com aquele que não tem nada. E é hora de tirar também, segundo Lenin, é hora de tirar os mencheviques do poder. Lenin faz parte do outro grupo de oposição, lembre-se do outro grupo de oposição ao governo de Nicolau Czar, que naquela época que era o monarca, faz parte dos bolcheviques. Naquele momento estavam todos reunidos, tanto os mencheviques quanto os bolcheviques, mas agora é cada um por seu lado. E nesse momento os bolcheviques querem tomar o poder que está nas mãos dos mencheviques. E através da propaganda das teses de Abril, do lema pão e terra, isso vai aí permear aí a Revolução de Outubro de 1917. Tudo correto aí? Tudo certo? Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Vamos continuar. Pois bem, as tensões na Rússia que estavam acontecendo naquele momento vão ocasionar um novo processo revolucionário realizado em outubro de 1917. Os bolcheviques vão tomar o poder praticamente sem nenhuma resistência pelo lado contrário, ou seja, do governo provisório formado pelos mencheviques. Vão assumir o controle de estradas, de bancos, de empresas de telecomunicações e também vão assumir aí praticamente o poder, né? As fábricas, né? Vão aí tomar as fábricas para si. A notícia aos poucos vai se espalhar pela Europa toda, principalmente pela Rússia, sobre essa Revolução de Outubro ou a Revolução Socialista. Essa revolução ela vai se iniciar, praticamente vai dar-se início a uma nova fase na história da Rússia, porque rompeu praticamente com os traços absolutistas, com os títulos de nobreza. Tudo isso vai ser extinto, porque mesmo com a subida dos mencheviques que faziam oposição ao czar Nicolau, esses traços de absolutismo ainda estavam presentes. Então, com a Revolução de Outubro, com a Revolução Socialista, isso é praticamente extinto daquele meio. Tudo bem? Correto até aí? Ou seja, é hora de tirar os mencheviques do poder, é hora de tomar novos rumos na história deste país, que praticamente um país totalmente atrasado
em comparação aos outros países europeus. Certo? Então vamos lá, vamos adiante. Com a Revolução de Outubro de 1917, nós vamos ter aí praticamente o iniciar de uma nova fase da história da Rússia, como eu falei anteriormente. E um desses, digamos assim, desses primeiros modos a fazer é a separação da igreja do Estado. Algo que parecia perpétuo, agora não é mais. Agora nós vamos ter a separação da igreja do Estado. A igreja vai ficar no seu canto e o Estado totalmente separado. Não vai ter mais essa união, não tem mais. Até porque as manias de nobrezas elas vão ser extintas nesse governo socialista. É também aí dado ao povo da Rússia a liberdade de imprensa. Ou seja, você pode publicar, você pode, muitas vezes, até criticar. Você é livre para isso também. E claro, pensando muito no operariado, a Rússia também vai passar por momentos da organização sindical. Porque é necessário fazer essa organização. É necessário os trabalhadores organizados. É muito baseado aí nos ideais marxistas, nos ideais de Karl Marx, na qual pregava o quê? Trabalhadores unidos. Porque só unidos conseguiríamos vencer. E Tom Lenin se baseia muito nisso, se baseia muito nos dados de Marx. Então ele vai dizer que é necessário sim os trabalhadores, quer seja o trabalhador do campo, o trabalhador da indústria, da fábrica, se unir em qualquer que seja o momento que estiverem passando, eles estarão ali sempre juntos. Por quê? Porque é o momento de pregar pão e paz e também a terra. Uma nova fase aí da Rússia que está fazendo essa transição para o socialismo. E um dos fatores também muito importante para essa transição acontecer vai ser o fato da Rússia sair da Grande Guerra, porque é inadmissível que até mesmo seus soldados estejam passando fome, enquanto a Rússia gastando o que não tem aí com armamento bélico, com outras coisas que não são essenciais para a sobrevivência do seu povo. Então, este é um momento muito importante de compreendermos essa transição, que não foi uma transição fácil, mas ao menos é uma caricatura do que seria o socialismo na sua prática, porque até então parece mil maravilhas a ideologia socialista, mas não é bem assim o que aconteceu. Vamos lá? Bem, não há algo pior que possa piorar ainda mais. Então, a Revolução de Outubro, que é a tomada dos bolcheviques que agora estão no poder, ela não é de fato celebrada por todos os russos, principalmente por aqueles que estavam atrelados ainda ao czar Nicolau II. Até porque, para eles, uma ideia de uma revolução operária a partir dos operários assustava principalmente aqueles que não queriam perder os seus privilégios, correto? E isso é importante compreender, por quê? Porque ainda que a revolução tenha acontecido, a de fevereiro tenha acontecido, ainda há resquícios da monarquia presente. Aonde? Principalmente na mentalidade. Na mentalidade. Então, eles acham que, olha, os camponeses vão tomar nossas terras. Olha, os camponeses, os trabalhadores vão tomar nossas fábricas, vão assumir o poder, acabar com nossos privilégios. Então eles começam aí, de fato a lutar pelo poder, ou seja, tentar não fazer acontecer essa revolução, de fato concretizar a Revolução de Outubro de 1917. E isso agora vamos ver que estamos no meio de uma guerra civil, ou seja, uma guerra na qual trabalhadores, camponeses,
ou seja, outra pessoa sem ser militar, estão também incluídas nesta batalha. Os camponeses, este lá do campo, eles praticamente não vão se aliar a nenhum grupo político. Eles vão dizer, olha, Exército Branco, que está aqui nessa imagem, é representado nessa imagem, Exército Vermelho, que também está representado aqui nessa imagem, não vou ficar com nenhum. Até porque o Exército Branco, aí tem resquícios ainda da monarquia, que praticamente sempre oprimiu o campo. E do outro lado aqui, é uma coisa nova. Então eles ficam ali em cima do muro, mas quase sempre pulando ali para o lado do Exército Vermelho, porque aí tem uma certa esperança de adquirir algo futuro em prol dessa classe, que é a classe do camponês. Então nós temos aí o Exército Branco, o Exército Vermelho, na pessoa de Trotsky, que muitos vão dizer, vão demonizar, vão dizer que é o próprio demônio. Por quê? Porque quer guerra, quer matar. Como está bem representado aqui nessa caricatura. Trotsky é o grande vilão, na qual seus aliados, o seu exército, está sobre vários corpos, né? Várias caveiras, vários corpos aí, que ele já levou aí e já matou. Então, eles entram nessa guerra do poder pelo poder. E claro, atrelado aí às esperanças daquele povo que não para de sofrer. Por isso que eu digo, não tem nada pior que possa piorar cada vez mais ainda. Você sai de uma grande guerra, você praticamente destrui um governo e agora está no fogo cruzado de uma guerra civil. Vamos lá, vamos dar continuidade. Bem, como eu falei, esse exército, ele é liderado, o Exército Vermelho, ele é liderado por Trotsky, enquanto o Exército Branco é formado por membros do governo provisório, ou seja, pessoas que estavam ali também ligadas à monarquia, os mencheviques. Lá pelo lado do Trotsky, ele também aí tem um exército atrelado aos bolcheviques, que faziam oposição também ao czar Nicolau, mas também fazia oposição também agora ao próprio governo ali dos mencheviques. Bem, nós temos que entender também que certos socialistas que acabaram sendo excluídos do governo dos bolcheviques vão fazer companhia aos mencheviques, vão passar aí para o outro lado, ou seja, Trotsky vai ter que lutar com os irmãos antigos socialistas, mas também com o exército branco formados pelos mencheviques. E essa guerra aí vai iniciar em 1917 e vamos ter o final dessa guerra em 1921. Ou seja, a Rússia ela passou de fato por sérias transformações. Transformações que vieram após o quê? Após anos e anos de guerras. Guerras internas e guerras também externas, ou seja, servindo como aliadas a outros países, como por exemplo a Primeira Guerra Mundial. Tudo certo? Vamos dar continuidade. A Guerra Civil que aconteceu no território russo, ela praticamente abalou todas as estruturas da economia. Aquilo que já era frágil anteriormente à guerra se tornou insuportável. Então, o governo bolchevique, ou seja, aqueles que estão agora ao poder, vão começar a tomar certas medidas, colocá-las em práticas. Vamos ver quais são essas medidas aí que eles vão começar a tomar. Uma delas, o Estado passou a controlar o exército e o trabalho dos operários. Ou seja, agora o corpo do trabalhador também está sob vigilância do governo. O que era para ser liberdade para todos se tornou também agora em opressão. Houve o confisco da produção agrícola pelo Exército Vermelho, ou seja, o camponês, que também se atrelou ao Exército Vermelho, embora eu tenha dito que ele não estava vendo dos lados, mas sempre caía pelo lado do Exército Vermelho, vai também ter a sua produção confiscada. Por quê? Porque a Rússia passa por grandes necessidades. Mas se aqueles que pregavam igualdade,
e repartir. Parece que isso ficou no passado. Um passado tão presente quanto aqueles que eles estavam vivendo naquele momento. A liberdade de expressão e também de imprensa foram totalmente o quê? Suspensas. Ou seja, um governo que anteriormente, antes de ascender ao poder, falou que queria ter liberdade de imprensa, agora isso totalmente cai por terra. Se você criticar, se você escrever algo ridicularizando o governo, criticando as medidas que o governo está tomando, você corre sérios riscos de quê? De ser preso, de ser açoitado, ou seja, é um regime agora totalitário. Nós vamos ver que os sovietes perderam a sua autonomia. Aquilo que eles tinham de maior importância, que era a sua autonomia, eles agora não possuem mais. A produção industrial ficou sob comando do governo. Aí tudo bem, mas como é que ele vai aí fazer a distribuição dessa produção? Como é que ele vai repartir essa produção? Então, a Rússia, neste momento, sofre um período de escassez de bens de consumo, de alimentos e, claro, consequentemente, de grande fome entre a população. É por isso que muitos vão dizer, olha, vejam bem, olha esse sistema socialista como não deu certo lá. E você quer implantar aqui, não vai dar certo também. Mas sempre digo também, vejam bem esse regime socialista posto em prática na sua essência. Se fosse posto em prática totalmente na sua essência, será que funcionaria? Na Rússia, começou a funcionar, mas depois parece que voltou a estaca zero. Bem, há regimes e regimes, seja ele socialista ou capitalista, todos eles vão ter as suas extremidades, todos eles vão ter a sua fraqueza. Vamos continuar. Sob a liderança dos bolcheviques, o grande líder desse movimento, Lenin, ele vai começar a articular certas medidas e vai implantando, após o final da Guerra Civil, medidas que vão mudar uma nova política e também uma nova economia. Então nós temos aqui o quê? A nova política econômica, o chamado NEP. Para permitir a atuação da iniciativa privada, sob a alegação de que era necessário dar um passo atrás para dar 2 passos na frente, ou seja, vai dizer que, olha, para a gente mudar isso completamente, a gente vai passar um certo perrengue. Parece que a gente vai estar ainda na monarquia, mas futuramente vocês vão sentir o efeito e ver como isso foi libertador. Bem, vamos prosseguir. Retomada do comércio e a apropriação da produção camponesa. E isso, de fato, deixava o camponês muito, mas muito insatisfeito com o governo. Saúde e educação não eram mais gratuitas, ou seja, você vai ter que pagar. Se você quer uma saúde, uma educação de qualidade, você tem que fazer o quê? Pagar. Ou seja, praticamente todo o discurso dessa transição socialista, que antes era utópica e agora poderia se fazer o momento de tornar-se realidade, não aconteceu. O Partido Comunista era o único legalizado no país, ou seja, os outros partidos ficaram todos na ilegalidade. Todo aquele partido ou organização que se levantasse do governo era reprimido, era oprimido, era silenciado. Criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas pelo Partido Comunista, ou seja, vai deixar de ser Rússia e vai virar União Soviética, que até então, isso vai ficar até em 1991, quando muda novamente para a Rússia, ou seja, acontece outra revolução, entre aspas, é claro, mas outros movimentos vão surgir na Rússia nesse período, que vai mudar aí, ter outros rumos na Rússia. Nós vamos verificar também que a morte de Lenin em 1924 vai gerar disputa entre Trotsky e Stalin pelo poder.
Antes estavam lutando em causa única, mas agora estão lutando pelo poder do poder. Ou seja, o povo veio aonde? O povo é algo secundário, terciário até. Trotsky defendia uma revolução permanente, foi derrotado, exilado e foi assassinado em 1940. Stalin defendia a consolidação do socialismo na Rússia, tornou-se vitorioso, entre aspas, e se manteve no poder até 1953 em um regime totalmente totalitário, autoritário, não muito diferente dos regimes que são criticados atualmente. Correto? Então, qualquer extremismo, quer seja na esquerda, quer seja na direita, ele não favorece a população. É preciso lutar contra o extremismo, contra o ser extremo. Correto? Então fica para a nossa reflexão. O socialismo não deu certo na Rússia, em certos aspectos. É preciso se reinventar novamente, porque a essência do socialismo que Marx sempre pregou não é aquilo que foi praticado por aqueles que se diziam, se baseavam nos livros de Karl Marx. É um socialismo totalmente diferente, é um socialismo que é extremo, é um socialismo muitas vezes que deixa seu povo passar fome. Isso, quando acontece, já não é socialismo, é outro tipo de governo, principalmente um governo totalitário. E aqui nós vamos finalizar nossa aula, ficando aí com essas 3 aulas sobre a Revolução Russa. Na próxima aula, a gente vai iniciar uma nova unidade. Tudo bem? Até mais! Como sempre após a nossa aula, vou deixar aqui alguns exercícios, a melhor hora para vocês, né? Para manter o livro sempre atualizado. Vou deixar para vocês, organize as ideias na página 40, livro didático. Hora do estudo, página 45 e 46, também livro didático. E no livro de atividades, página 22, questões 5, 6 e 7. Livro de atividade, página 22, questões 5, 6 e 7, como estão aqui, estou mostrando aqui nesse momento, correto? Então, essas são as questões aí para vocês resolverem durante essa semana aí. E logo após as aulas, é claro, e bater aquele print, aquela foto e mandar aqui para o professor fazer a correção. Vamos lá. E chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que de fato tenham prestado atenção nela e tenham todos uma ótima semana. Fiquem todos na santa paz de Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Até mais!